Bom dia, próximo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, irmão. Hoje nós vamos falar sobre as palavras, as escrituras, falar sobre salvação. O que é salvação? Tá tão apagada as coisas que a pessoa nem lembra mais. Ah, fala isso é conversa, morreu, acabou. Por que vem esse pensamento aí? Porque, irmãos, ouvinte, próximo, as coisas foi de tal maneira que pessoas desacreditaram no universo, no mundo. Por quê, irmãos? Porque na época tinha gladiador, rei, tudo contra. As escrituras, por causa dela morreu gente que vocês nem imaginam. E vem cada dia que passa apagando mais, para que nós não consiga a salvação. Então já vou explicar para vocês o que é a salvação. Então o Senhor mandou trazer essa palavra para vocês, para que vocês reflitem. E tá ele de prova. Ele mandou ser provado. Não custa nada, fica uns 90 dias seguindo o protocolo certo que está passando para vocês. Aí vocês vê. Mas eu garanto que vai ser suficiente para vocês ver que isso vai agir na sua vida. Porque eu era assim, eu sofri demais. Demais, você nem imagina. Depois que ele foi provando que eu fui saindo, eu era igual ioiô. Da mesma hora que estava lá em cima, estava lá embaixo. Então com vocês deve ser a mesma coisa. É, por causa de um grão de arroz, por causa de um grão de feijão, um olhar já era suficiente para ser aquela briga entre família, os demônios fazendo a obra dele sobre a gente para ficar longe do Espírito Santo. Então, irmão, segue esse protocolo uns 90 dias, faz um teste, não der, volta de novo. Mas experimenta viver sob o Espírito Santo para você ver como a sua vida vai mudar. Muitas das vezes nós trabalha lá, soa lá, faz hora extra, aí pega o pagamento, o demônio entra sobre a vida da pessoa, e quando não vê a pessoa gastar o último centavo, não para. E isso vai até o final da vida da pessoa, se não tomar jeito. O que é salvação, irmão? Salvação é o seguinte: quando você vai no mercado, você não escolhe a verdura, aquela coisa que você vai comprar, você não escolhe, mesma coisa é o Senhor. Ele não vai chegando pegando, não. Ele tem os escolhidos. Então, você tem que estar presente para ele pegar você, para ele escolher você. Muitos falam, você aceita Deus? Não, não é assim você aceita Deus. É Ele que vai te aceitar. É Ele que vai lavar você para te salvar, ficar perto dele, porque Ele jogou a praga chamada Satanás na terra. E como Ele fez isso aí, Ele quer libertar nós. Mandou o Filho dele
para dar a salvação e exemplar nós, ensinar nós como é que faz para poder pegar a salvação. Mataram ele, ele reforçou, vem espírito. Tem 591 veneno para matar esse inseto chamado Satanás sobre a terra. Tirar as palavras dele, as tentações dele sobre a humanidade, para que a pessoa enxergue o caminho. Tira o tapão do ouvido para escutar o Espírito Santo. Desde 1435, ele coloca um por ano sobre a terra. Um a mais, né? Porque morre muito também, né? Se morrer 100, ele coloca 101. Entendeu? Então, explicar para vocês, então, Deus vai dar um corpo para nós que não sente sede e nem fome, porque nós somos semelhantes a Ele. E Ele jogou a praga Satanás na terra e colocou nós na terra também. Por isso que Adão pecou, fez o pecado atentado pelo Satanás. Senão, se não fosse aquela vibra, o mundo era outro. Nós não precisávamos sofrer assim demais para poder pôr o pão na mesa. Eu estou passando para vocês a palavra ceada, que ele mandou passar essa mensagem para vocês. Ele está querendo nos salvar. Por vontade dele, não vai nenhum para o lado mal do Satanás. Mas quando veio, então ele falou: o que é meu vem a mim. Então ele manda as palavras. Agora Satanás, ele te insiste que você vai ao lado dele. Ele dá um caminho largo. Ele oferece as coisas com abundância. Nem que seja para depois te matar, mas ele dá. Você entendeu? O Espírito Santo não. Aquele que é dele, ele abençoa e dá as coisas. Por exemplo, você vai pedir um carro. Você fala: Senhor, concede esse carro para a minha família e eu viver enquanto pisar na terra. Não é fala: me dá para mim. Me dá isso aí. Não. Uma casa, a mesma coisa. Se não pode ter filho, um filho é a mesma coisa. Porque nós é passageiro, nós está aqui só por passagem. Depois nós vamos ter, se nós pegar o caminho, nós vamos ter um corpo que não sente fome e nem sede. Para que encaixe a nossa alma. Porque a nossa carne tem uma alma. Senão não tinha essa inteligência, não tinha esse mundo para nós viver. E nós vivemos muito bem sabendo o que é o mundo. Mas só que nós não compreendemos, vocês têm razão. Porque foi apagado. É a mesma coisa uma pessoa fazer um rastro na terra e um vem de uma pisada torta em cima, cai poeira em cima, vai apagando esse rastro. Mas o rastro está lá profundo lá. Então, por isso que tem essas pessoas trazendo a palavra que Satanás nem imaginava que ia sair para salvar. O Senhor tem amor no ser humano. Ele quer libertar.
Mas só que Satanás muitas vezes não deixa, não abre a mente, cega a pessoa, fica surdo, ignora, fala morreu, acabou. Então essas mensagens estão vindo para vocês, que você se liberte e usa o veneno de acabar com a força de Satanás, um inseticida. Só que esse inseticida você tem que ir de joelho, viu? Combate ele de joelho, pedindo ao Senhor. O Espírito Santo é a fórmula para você detonar esse mal que está na sua vida, que vem trazendo separação, briga entre família, entre irmão, por causa de nada. Corrói todinho o seu suor. Então, isso aí você tem que passar esse inseticida para poder acabar com esse mal na sua vida. Para que você passe a ter as coisas. Seja vitorioso. Ganhar esse corpo para a sua alma que não sente fome nem sede. Porque a vida do humano não acaba não é só na morte, não. Não é morreu, acabou, não. Ele prossegue. Como Cristo. Se você acredita que Cristo ressuscitou, nós é igual. Nós é igual. Só quero que você entenda isso, que ele ressuscitou. Só que nós vamos ter outro corpo. Ele é espírito. O corpo dele vai estar presente, porque não derreteu na terra. Mas nós vamos ter um. E viver ao lado dos três. Porque ele colocou nós na terra foi para isso. Para apreciar a nossa alegria, não a tristeza. A felicidade do homem. O Senhor não tem. O Senhor não tem o privilégio de ver a alegria do homem. Porque Satanás não deixa, atenta demais. Muitas vezes você pede uma coisa para ele, você não ganha, porque ele sabe o seu coração. Se ele dá, ele acaba a chance de buscar você. Por isso que ele não, muitas vezes a pessoa pede e não ganha. Porque se ele dá, ele entregou aquela benção e você para o demônio. E o demônio fica o seu vizinho do lado, outro o seu amigo do lado, fica dando as coisas para você poder sair daquele lugar e ir lá, mas você treme um pouquinho a Deus. Esse tremor que você tem é o que ele está segurando, você entendeu? Por exemplo, você quer sair, está segurando um fio de cabelo seu para você não ir. E se ele dá aquele objeto, aí você vai. Porque aí você vai crescer e vai pegar o caminho mal. Então ajoelha, entrega a sua vida, seu espírito para o Senhor tomar conta. É 90 dias você vai ver sua vida mudar. Você vai ver ela mudar porque Ele vai passar a cuidar de você. O mal não vai te corroer, mas nem que você queira. O mal não te corrói porque Ele está cuidando de você. Mas para você chegar aí, você tem que conscientizar muito. Pegar com Ele, dobrar o joelho, fazer sua oração.
Muitas das vezes, quando ele andava sobre a terra, ele fazia o banquete e aquela multidão de gente acompanhava ele. Aquelas pessoas que o rei não deixava acompanhar, mas tinha fé. Aquelas pessoas eram abençoadas e aquele que estava andando com ele muitas vezes não era. Por quê? Uns estavam andando com deboche, outros estavam andando sem fé. Mas aquele que o rei não deixava andar junto, tinha fé. E ele ajudava. Quando o rei descobria que a pessoa estava saindo dali para o Espírito Santo, o que ele fazia? Ele quebrava a perna, ele furava os olhos. Aí aquelas pessoas ficavam vagando. Ele ia lá e curava. Tirava a cegueira, tirava o alejo daquela pessoa. Porque ele tinha fé. Ele já tinha fé antes de ser cego, antes de ser aleijado. Ele lá curava, aí aquilo lá ia seguir ele. Por isso que aquela multidão de gente acompanhava ele. Todas aquelas pessoas foi atentado pelo Satanás. E ele recrutou para ele e acompanhou ele. Por isso que ele foi sacrificado. Porque eles viu que deixasse ali com pouco tempo, Satanás não tinha mais vezes. Então, para poder ele continuar reinando, preferiu liquidar com a vida do Espírito Santo. Então eu estou falando para vocês, passando esse conhecimento, é uma mensagem para vocês refletir, saber que morreu, acabou, não. Esse universo tem dono. Prossiga os vídeos lá atrás e vocês vão ver as palavras. Então eu estou trazendo essa mensagem para que vocês fiquem cientes e joelho e pede ele para entrar sobre a sua vida, sobre a sua causa, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas doenças. Ele vai agir. Porque ele punhou 591 é para trazer essas palavras. Se alguém escutou e vai fazer obediência para o Espírito Santo, ele vai honrar. Amém, irmão? Amém, ouvinte? Amém, próximo? Eu ia fazer uma oração, mas vai ficar muito grande o vídeo. A paz.